Vamos analisar como é que um protesto sobre chá, a famosa Boston Tea Party, escalou de uma forma tão dramática que acabou por levar a uma série de leis super punitivas que, bem, mudaram completamente o curso da história. A grande questão é mesmo esta. Como é que uma coisa aparentemente simples como atirar chá para um porto pode acabar por ser o rastilho de uma guerra, de uma revolução? A resposta está toda na reação brutal do Império Britânico. Uma reação tão, mas tão dura que ganhou um nome bem sugestivo: as Leis Intoleráveis. Ok, vamos recuar até 1773. Imaginem a cena. Colonos, em Boston, frustrados com o imposto sobre o chá, decidem despejar uma carga inteira no porto. O problema é que, quando a notícia chega a Londres, o Parlamento Britânico não vê aquilo como um protesto. Não, eles veem-no como um ataque direto, um desafio à autoridade do Império. E a resposta deles, em 1774, foi rápida e foi mesmo implacável. É preciso perceber a mentalidade deles. Para o rei Jorge III e para o seu governo, aquilo não foi um protesto político. Foi vandalismo puro e duro. E mais do que isso, era a autoridade da coroa que estava a ser posta em causa. Por isso, a punição não podia ser uma coisinha de nada. Tinha de ser exemplar. Tinha de meter medo a todas as outras colónias. E o plano britânico era bastante claro. A ideia era esmagar de vez o espírito rebelde em Massachusetts. Como? Isolando completamente a sua capital, Boston. E para fazer isso criaram um pacote de 5 leis duríssimas, feitas mesmo para punir e para controlar. Os colonos, claro, deram-lhes um nome que diz tudo: as Leis Intoleráveis. A primeira lei foi logo um murro no estômago da economia de Boston. Pensem nisto. É como se de um dia para o outro fechassem o aeroporto, a estação de comboios, as autoestradas e todos os serviços de entregas de uma grande cidade. Foi exatamente isso que o ato do Porto de Boston fez. Fecharam o porto a cadeado. Nada entrava, nada saía. A economia da cidade, que vivia do mar, simplesmente parou. E para garantir, ainda puseram navios de guerra a patrulhar a costa. Depois do golpe económico, veio o golpe político. O alvo era o próprio governo local. O ato do governo de Massachusetts foi basicamente o fim da democracia na colónia. Acabaram-se as eleições para o conselho. Agora era o rei que nomeava. O governador britânico podia escolher todos os juízes, todos os xerifes. E as reuniões da cidade, que eram o centro de tudo, proibidas, a não ser que o governador desse permissão. Ou seja, era um controle total, um silenciamento forçado. Mas se pensam que isto já era mau, a lei seguinte tinha um nome de código dado pelos colonos que é de arrepiar. Eles não usavam o nome oficial, claro. Chamavam-lhe nada mais, nada menos que o ato do assassinato. E havia uma razão muito, muito boa para isso. A lei oficial chamava-se Ato de Administração da Justiça. E o que é que dizia? Bem, dizia que qualquer oficial britânico acusado de um crime grave, como homicídio, não seria julgado na América. Seria julgado na Grã-Bretanha. Agora pensem nisto. As testemunhas, que eram colonos, teriam de atravessar o Atlântico, uma viagem de quase 5.000 quilómetros, para poderem testemunhar. Quem é que ia fazer isso? Ninguém. Na prática, isto era um passe livre para que os oficiais britânicos fizessem o que quisessem, sem consequências, daí o nome Ato do Assassinato. A seguir, a coisa ficou ainda mais pessoal. Atacaram os colonos no sítio mais sagrado, as suas casas. Uma nova versão do ato de alojamento basicamente dava ao exército britânico carta branca para instalar soldados onde quisessem, em celeiros, em estalagens e sim, até mesmo dentro das casas das pessoas. É uma invasão total da privacidade e, claro, um lembrete constante, 24 horas por dia, de que a cidade estava sob ocupação militar. A última peça deste puzzle foi o Ato de Quebec. E esta é interessante, porque tecnicamente não era para punir Boston, mas os colonos viram-no logo como parte do mesmo plano. Porquê? Por 3 razões. Primeiro, a lei alargava as fronteiras de Quebec para sul, o que na prática bloqueava a expansão das outras colónias para o oeste. Segundo, protegia a religião católica, algo que para os colonos, que eram quase todos protestantes, era visto com enorme desconfiança. E terceiro, criava um governo em Quebec sem uma assembleia eleita. Juntando tudo, para os colonos, era mais uma prova de que a Grã-Bretanha lhes queria tirar todas as liberdades. Ok, então como é que os britânicos iam conseguir impor todas estas leis? Com uma medida extrema. Declararam a lei marcial em Boston. E o que é que isso quer dizer, lei marcial? É simples, significa que o exército passa a mandar em tudo. O governo normal, as leis normais, tudo isso fica suspenso. A cidade passa a ser governada pelos militares. A partir daquele momento, Boston era oficialmente uma cidade ocupada. E para não haver dúvidas sobre quem mandava, quem é que eles nomearam como novo governador? Nada mais, nada menos que o comandante-chefe de todo o exército britânico na América do Norte,
o general Thomas Gage. E ele não veio sozinho, claro. Trouxe mais 4 regimentos de soldados. De um momento para o outro, Boston parecia um acampamento militar gigante. Havia soldados por todo o lado. Portanto, o cenário era este. Boston estava debaixo de um bloqueio económico, sem governo próprio e ocupada pelo exército. A grande pergunta era: o plano britânico de isolar a cidade para meter medo às outras colónias ia funcionar? A resposta foi um gigantesco não. O plano britânico foi um autêntico boomerang. A ideia era isolar e punir Boston. O que aconteceu foi que uniram as 13 colónias. O objetivo era forçar toda a gente a obedecer. O que aconteceu foi que inspiraram uma resistência ainda maior. Em vez de fazerem de Massachusetts um exemplo do que não fazer, transformaram Massachusetts numa causa, num símbolo pelo qual valia a pena lutar. E esta solidariedade não era só conversa, foi real. As outras colónias olharam para Boston e pensaram: hoje são eles, amanhã podemos ser nós. E começaram a ajudar. A Carolina do Sul enviou arroz, a Pensilvânia enviou farinha. Redes de comunicação, chamadas comitês de correspondência, espalhavam as notícias da opressão por todo o lado. E talvez o mais importante de tudo, pela primeira vez começou a nascer um sentimento de identidade partilhada, uma identidade americana. Esta união toda levou a algo que nunca tinha acontecido antes. De repente estava a nascer uma espécie de governo paralelo. Um governo que não era o britânico, mas que representava não apenas uma colónia, mas quase todas elas a trabalhar em conjunto. E isto tornou-se oficial em setembro de 1774. Delegados de 12 das 13 colónias juntaram-se em Filadélfia. Ficou conhecido como o primeiro Congresso Continental. E o que é que eles fizeram? Bem, puseram-se de acordo numa resposta conjunta. Redigiram uma lista de queixas e direitos. Organizaram um boicote total, mas total mesmo, aos produtos britânicos. E até concordaram em parar de exportar para a Grã-Bretanha. Era, na prática, uma declaração de guerra económica. Mas não pensem que a resistência era só política. Enquanto os delegados debatiam em Filadélfia, nas vilas e cidades, as pessoas preparavam-se para o pior. Milícias locais, que ficaram famosas como os Minutemen, porque supostamente estavam prontos para lutar no minuto, começaram a treinar, à vista de todos. Começaram a juntar armas, pólvora, tudo o que podiam. A tensão no ar podia cortar-se à faca. E é aqui que a história chega ao seu ponto crucial. Aquelas leis, as leis intoleráveis, foram um momento em que já não havia volta a dar. A tentativa de esmagar a rebelião numa só cidade acabou por ser a faísca que incendiou um continente inteiro. A partir daqui, a paz já não era uma opção. Isto deixa-nos a pensar uma questão que é muito maior do que este episódio da história. O que é que acontece quando um grande império tenta controlar pela força um povo que simplesmente já não quer obedecer? As leis intoleráveis deram uma resposta muito clara, e essa resposta seria ouvida bem alto, com o som de mosquetes pouco tempo depois, nos campos de batalha de Lexington e Concord.